Fala pessoal, vamos agora resolver as 4 questões de estatística da prova para auditor da Cefaz do Distrito Federal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Neves, sou professor de matemática, matemática financeira, raciocínio lógico e, claro, estatística aqui no Estratégia. Antes de a gente começar a resolução, só deixa aí um rápido convite para você seguir as minhas redes sociais. Está aí o meu Instagram, @prof.guilherme.neves, e o meu canal no YouTube, Matemática com Guilherme Neves. Bom, foram 4 questões tranquilas, só que teve um detalhe, né? Foram 4 questões de estatística descritiva, né? Você tem que calcular a média ele já deu, na verdade, né? O desvio padrão, a mediana, e perguntou se a distribuição era simétrica. A dificuldade dessa questão é que ele não deu a frequência, não deu as frequências de cada um dos elementos. Isso aí pode ter derrubado muita gente, né? Um pequeno detalhe, né? Porque você está acostumado sempre a calcular a média, a moda, a mediana e tal, e você sabe quantas vezes cada elemento apareceu. E nessa questão ele não deu. E aí, com certeza, né, muitas pessoas devem ter dado uma travada na hora de resolver a questão, mas vocês vão ver que a resolução é bem tranquila. Beleza? Vamos aqui para a tela. Diz o seguinte: a partir de uma amostra aleatória simples de tamanho n, então nós temos aqui uma amostra. E o que quer dizer tamanho n? Quer dizer que nós temos n elementos nessa amostra. E sabe-se que a média aritmética de uma variável x foi igual a 3. Considerando que os valores possíveis para a variável x sejam menos 1 e mais 4, julgue os itens que se seguem. Então o que ele está dizendo é que essa variável x pode ser menos 1, pode ser mais 4. Esses são os dois únicos valores que a variável x pode ocorrer. Só que ele não me disse quantas vezes ocorre o menos 1 e também não me disse quantas vezes ocorre o mais 4. Ele só me disse que o total de observações quanto é n. Eu não sei exatamente quantas vezes saiu o menos 1, nem sei quantas vezes saiu o mais 4. Só que ele me disse a média. E aí, a partir da média, eu vou ter alguma ideia sobre essas frequências. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar a frequência e eu não sei quantas vezes saiu esse número menos 1. Eu vou dizer que ele saiu k vezes. Como o total de observações é n e o número menos 1 saiu k vezes, quantas vezes saiu mais 4? Saiu n menos k vezes. E agora, como é que eu calculo a média? Para calcular a média, eu tenho que multiplicar cada valor da variável pela sua respectiva frequência. Então, vou multiplicar aqui a variável x pela frequência. Menos 1 vezes k dá menos k. 4 vezes n menos k vai ficar 4 vezes n, 4n, menos 4 vezes k, 4k. E aí, como é que eu calculo essa média? Olha, para calcular a média, eu tenho que somar esses valores. Então, vai ficar 4n menos 4k menos k. E vou dividir pelo total de observações, que quanto é? N. Vou dividir isso por n. E o problema me disse que essa média foi igual a quanto? Foi igual a 3. Então, esse n que está dividindo vai para lá multiplicando. Vai ficar assim, 4n menos 4k menos k dá menos 5k. É igual a 3 vezes n, que é 3n. E aí eu fico com 4n menos 3n dá n. E o menos 5k vai para lá, mais 5k. Ou seja, o n é igual a quanto? 5k. Então, o total de observações n aqui embaixo é igual a quanto? 5k. Então, eu já sei que aqui é k. E quanto é n menos k, hein? Olha, o n é 5k. 5k menos k vai dar quanto? 4k. Então, o que é que a questão quis me dizer? Que o número 1 menos 1 saiu k vezes e o número 4 saiu 4k vezes. Ou seja, o número de observações do mais 4 foi 4 vezes a quantidade de observações do menos 1. Por exemplo, se o menos 1 saiu 10 vezes, o 4 saiu 40 vezes. Se o número menos 1 saiu 100 vezes, o número 4 saiu 400 vezes. Essa é a única maneira, né, que nós podemos ter uma relação entre as frequências para que a média seja igual a 3. Tá? Então, nós já sabemos. Eu não sei qual é o valor exato de n, nem tenho como saber. Nós não temos informações suficientes para dizer qual é o valor exato de n. Mas eu sei que
Se o número menos 1 saiu k vezes, o número 4 saiu 4k vezes. E com isso eu consigo responder, né, os itens da prova, beleza? Bom, então eu vou deixar isso aqui guardado, tá? O número menos 1 saiu k vezes, o número 4 saiu 4k vezes. Isso é o que me interessa. Vou apagar isso aqui agora. Pois bem, o primeiro item está perguntando o desvio padrão. Olha só, eu já tenho a média. A média é igual a quanto? 3. Tá? Então, a média da variável x é igual a 3. Para calcular o desvio padrão, eu posso utilizar aquela formulazinha da variância, né? A variância é o quê? A variância de x é a média dos quadrados de x menos o quadrado da média. E vou multiplicar isso por quanto? Por n sobre n menos 1, porque é uma variância amostral. Tá? Pois bem, então para calcular a média dos quadrados, eu vou elevar essa variável x ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. E agora eu vou multiplicar isso aqui pelas respectivas frequências. 1 vezes k dá k, 16 vezes 4k dá 64k. E aí nós vamos agora calcular a média dos quadrados. Como é que vai ficar? Vou somar esses valores. K mais 64k dá 65k. E vou dividir pelo total de observações, que é quanto? 5k. Ou seja, cortou o k, 65 dividido por 5 dá 13. Ou seja, a média dos quadrados é quanto? 13. Aí acabou o problema. Porque eu já tenho a média dos quadrados e tenho a média. Se eu tenho a média dos quadrados e tenho a média, eu calculo a variância. E a variância é a média dos quadrados menos o quadrado da média. Como é uma variância amostral, vou multiplicar por n sobre n menos 1. Beleza? Bom, então vamos embora. Vamos agora calcular a variância. Olha, eu não vou calcular a variância amostral agora, porque eu não sei quanto é o valor de n. Até porque ele não quer saber o valor exato. Ele está dizendo que o desvio padrão foi igual ou superior a 2. Tá? Então vamos ver o que é que acontece com a variância se fosse uma variância populacional. Porque eu não tenho como calcular a variância amostral agora, porque eu não sei o valor exato de n. Beleza? Então a variância amostral, tá? A variância populacional seria o seguinte. A média dos quadrados, quanto é? 13, menos o quadrado da média. A média é 3, e 3 ao quadrado é 9. Ou seja, a variância é 4. E se a variância é 4, né? Essa aqui é a variância populacional, o desvio padrão é a raiz quadrada, é 2. Beleza. Então eu já sei que o desvio padrão, se fosse calculado em uma população, seria 2. Mas ele não está querendo saber o desvio padrão populacional. Ele quer saber o desvio padrão amostral. E aí você tem que saber que o desvio padrão amostral é um pouquinho maior do que o populacional. Por quê? Porque para calcular a variância amostral ou desvio padrão amostral, você coloca no denominador n-1. E quando você diminui o denominador, o resultado da fração aumenta. Tá? Por exemplo, se você dividir um número por 4 e depois você dividir o mesmo número por 3, observe que ao diminuir o denominador, o resultado da divisão vai aumentar. Então, o resultado do desvio padrão amostral é superior a 2. Beleza? Então, o desvio padrão populacional é igual a 2. Mas o desvio padrão amostral, você teria que utilizar n-1 no denominador. E quando eu coloco n-1 no denominador, o resultado aumenta. Então, esse desvio padrão amostral é maior do que 2. E ele está dizendo que foi igual ou superior a 2. Olha, não foi igual a 2. Igual a 2 é o populacional, mas foi superior a 2. Então esse item está certo. Mas Guilherme, mas não foi igual, foi apenas superior. Tudo bem, mas isso aqui é um conectivo ou. O ou, para ser verdadeiro, tem que ter pelo menos uma verdadeira. Então, como esse segundo componente aqui, superior a 2, é verdade, o item como um todo está certo. De novo, nós temos aqui nesse item 74 um conectivo ou. O ou, para ser verdadeiro, tem que ter pelo menos uma verdadeira. Ele não disse que é igual e superior a 2. Ele disse que é um ou outro. É igual a 2 ou é superior a 2. Como é superior a 2, o item está certo.
Tá? Então o item 74 está perfeito. Bom, o item 75 pergunta o valor da mediana. Olha só, vou apagar aqui esse cálculo da variância do desvio padrão que não me interessa mais. Tá? Bom, o que é que nós sabemos aqui? Hein? Sabemos que o número menos 1, apareceu k vezes. Tá? K vezes. E o número 4 apareceu 4k vezes. Tá? 4k vezes. Então a mediana não pode ser 2,5. De jeito nenhum. Primeiro, que se os termos centrais fossem menos 1 e 4, que não são, a mediana seria a média dos dois aqui. Né? E a média entre menos 1 e 4 é 1,5. Né? Porque menos 1 mais 4 dá 3, dividido por 2 dá 1,5. Então, se o menos 1 e o 4 fossem os dois termos centrais, a mediana seria 1,5. Tá? Mas não é. Nem isso eu posso dizer. Tá? Por quê? Porque o número 4 apareceu 4k vezes. Por exemplo, imagine que o k é igual a 25. Tá? Isso quer dizer que o número menos 1 apareceu 25 vezes e o número 4 apareceu 100 vezes. Tá? Um outro exemplo. Imagine que o k é 20. Imagine que o k é 20. Então o número menos 1 vai aparecer 20 vezes e o número 4 vai aparecer 4 vezes 20, 80 vezes. Então lembre-se que a mediana é o termo do meio. Se eu tenho aqui 100 termos, a minha mediana ficaria lá, né, entre o 50º e o 51º. Ou seja, com certeza a mediana estaria aqui, né, entre dois 4, né? Ou seja, a mediana seria igual a 4. Então esse item aqui está errado. A mediana não tem como ser 2,5. A mediana é igual a 4, porque o 50º termo e o 51º, né, são iguais a 4. Beleza? Então esse item está errado. É impossível ser 2,5. 76 diz que a distribuição da variável x é simétrica em torno da sua média amostral. Olha, para ela ser simétrica em relação à média amostral, veja que eu não tenho aí a mesma frequência do menos 1 e do mais 4. Para ela ser simétrica, o menos 1 e o mais 4 teriam que aparecer a mesma quantidade de vezes, e não aparecem. O número menos 1 apareceu k vezes, e o número 4 apareceu 4k vezes. Então, não é simétrica, esse item aqui também está errado. Nessa amostra aleatória, a quantidade de observações igual a mais 4 foi igual a 0,8n. Vamos lá, o que ele está dizendo aqui é que o mais 4 apareceu em 80% das observações. É verdade, né? Porque o total de observações foi 5k. O número 4 apareceu 4k vezes. Ou seja, cortando aqui o k, 4 dividido por 5 dá 0,8. Ou seja, o número 4 apareceu em 80% das vezes. Né? No caso, o que ele está me dizendo aqui é que esse número 4k é igual a 0,8n. E é verdade, porque o n foi igual a quanto? O n foi igual a 5k. Então nós temos 0,8 vezes 5k e 0,8 vezes 5 é igual a 4. Então esse item 77 está certo. Então a dificuldade dessa questão foi o fato deles não dizerem o valor de n. Então você teria que ter essa sacada de atribuir uma certa quantidade para o número menos 1, né? Seria, no caso aí, k vezes. Como o total é n, o número 4 apareceu n menos k vezes para você poder achar a relação entre n e k. Beleza? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham tido um excelente resultado. Um forte abraço e até a próxima.